Salve, salve galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as protozooses. O que são isso? Doenças causadas por protozoários, que é o que a gente está vendo agora no momento. Só antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, vendo os conceitos, as doenças, vamos falar um pouco sobre essa relação entre açaí e doença de Chagas. Quando chega a época do verão, que as pessoas aumentam o consumo desse alimento, que é muito bom por sinal, você vê algumas coisas na internet falando sobre doença de Chagas, de pessoas que consumiram açaí, e aí o pessoal fica com aquele pé atrás de comer ou não comer, come com um pouco de receio, ou para de comer de vez, o que eu faço? Gente, essa relação da doença de Chagas com o açaí, ela é predominante no norte, na região onde as pessoas consomem isso in natura. Então o cara colhe, ele meio que faz todo o processo para transformar aquilo no açaí, na polpa do açaí, e ele se alimenta ali daquele troço in natura. Aquilo não passou por nenhum processo de pasteurização, nenhum tratamento para poder você combater ali alguns micro-organismos. Nesse caso, sim, eles devem tomar cuidado, porque muitas vezes ali pode ser que um barbeiro desse contaminado esteja ali bem pequenininho, você não vê, ele acaba passando ali, sei lá, no liquidificador, batendo junto com tudo aquilo, e aí você vai ter a presença ali do protozoário. Então, no nosso caso aqui, a gente não precisa ficar preocupado com isso, porque o que a gente consome ele é industrializado. Ou seja, você extrai a polpa, você passa por um processo de pasteurização que mata basicamente tudo, todos os micro-organismos ali presentes. Então, no nosso caso, a gente pode comer sem medo, tá? Porque ele já foi totalmente esterilizado. Então, você não tem a presença ali de micro-organismos causadores de doença, como a doença de Chagas. Beleza? Então, o que seria essa doença de Chagas? Ela é uma doença causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Esse cruzi ele é em homenagem ao Oswaldo Cruz, tá? E Chagas, dessa doença de Chagas, é em homenagem ao médico, ao pesquisador que trabalhou com essa doença. Então, como é que é a transmissão? Esse barbeiro, ele vai na sua pele, tá? Ele pica, e geralmente quando ele pica aquela pessoa, ele também defeca. E aí o que a pessoa faz? Coça. Quando ela coça, ela está jogando para dentro do organismo dela, através da feridinha que ele fez com a picada, as fezes daquele animal. E quando as fezes estão contaminadas, você pode adquirir essa doença. Então, esse barbeiro, claro que no nosso meio urbano você não tem a presença dele. Agora, quando você fala de pessoas que moram em casa de pau a pique, pessoas com uma condição financeira muito baixa, você tem locais de reprodução desses barbeiros. Então a chance da contaminação é muito maior. Quais são os sintomas? Então você tem a astenia, que é a fraqueza, você tem hepatoesplenomegalia, que é o aumento do baço e do fígado, você tem um inchaço, você tem febre, você tem um inchaço dos linfonodos, ou seja, essas regiões onde você tem um alto índice de células imunes. Tá? E como é que é feito o tratamento dessa doença? Combatendo o parasita, tá? Combatendo aquele protozoário. E é necessário o acompanhamento médico para a verificação das outras lesões, ou seja, da hepatosplenomegalia, para você tratar desse fígado e desse baço inchado. Tá? E uma prevenção aí é o que? A pasteurização dos alimentos. Tá? Como eu falei para vocês, aquele açaí ele passa por um processo de pasteurização onde ele sofre uma esterilização onde ele é tratado contra micro-organismos, principalmente. E também medidas profiláticas como construção de casas em alvenaria, ou seja, tijolo e cimento. Claro que nem todos têm essa condição, mas é tido como um método preventivo. E aqui a gente tem a imagem do médico ali, do Chagas, né? Do Carlos Chagas, que foi o pesquisador que trabalhou com essa doença. Aqui a gente tem uma casa de pau a pique, tá? São pessoas que possuem uma condição financeira muito baixa. Aqui a gente tem uma foto do barbeiro e uma foto do protozoário em si. Então, como é que é o ciclo dessa doença? Então, quando a pessoa ela entra em contato com aquele protozoário, ela entra em contato com ele em forma de cisto. Esse cisto ele se instala no fígado, onde ele vai começar a se multiplicar. E essa multiplicação dele causa o aumento do fígado. Tá? Quando ele se multiplica de tal forma, ele começa a cair na corrente sanguínea e parasitar outros órgãos, como o baço, então vai causar o aumento do baço, coração, você vai ter a cardiomegalia, o aumento do coração e vários outros órgãos. Tá? Mas o mais comum mesmo
parasitar fígado, baço e coração. Por isso que também é conhecido como doença do coração grande. E aqui a gente tem uma imagem desse fígado e desse baço aumentado. A gente tem o baço ali na imagem de cima, o fígado na imagem de baixo, e aqui a gente tem uma criança com essa condição de hepatosplenomegalia. Então, como é que é o ciclo dessa doença? O barbeiro ele vai picar uma pessoa que está infectada e dentro do intestino dele os parasitas vão se reproduzir. Vão ficar se reproduzindo lá, tá? Dentro do intestino. Quando esse barbeiro deposita as fezes na pele de uma pessoa e pica aquela pessoa para sugar o sangue, o que acontece? A pessoa vai coçar, no ato ali de irritação, ela vai coçar e vai empurrar aquelas fezes para dentro do ferimento. Né? Essas fezes estão ricas em o quê? Cistos. E aí acontece aquilo, o cisto vai parar no fígado e começa lá todo o seu processo reprodutivo lá dentro. E aí ele ganha todo o corpo daquela pessoa. E na fase assintomática, ou seja, onde a pessoa não apresenta sintomas, esse parasita ele pode estar preso ali às fibras musculares, né? Ao tecido muscular mesmo, propriamente dito. A gente tem a leishmaniose tegumentar ou americana, que é causada por um protozoário do gênero Leishmania. Então, nesse caso aqui, a gente tem Leishmania brasiliensis. Tá? E a transmissão é através da picada do mosquito palha, que é um mosquito bem pequenininho, meio amareladozinho, como esse da imagem. E é um pouco até difícil de você ver ele assim, num ambiente claro. Então, a gente tem a transmissão dessa doença através da picada do mosquito palha, que está contaminado com o protozoário. E existe uma relação direta entre a doença e o desmatamento. Por que existe essa relação direta com o desmatamento? Esse parasita está mais presente em mamíferos selvagens. Né? Você tem marsupiais, você tem ursos, você tem lobos. E quando você desmata uma área, o que você faz? Você invade aquela área, antes que era daqueles animais, onde você tem a população dos mosquitos que viviam junto com aqueles animais. Quando você invade aquela região, o que vai acontecer? Você espanta os animais, porém o mosquito só precisa de quê? De sangue, independente se é seu ou se é de um animal selvagem. Então aqueles mosquitos vão permanecer ali e vão picar aquelas pessoas em busca do sangue, para aquecer os seus ovinhos lá dentro e conseguir chocar, a fêmea no caso. E quando ela para de picar os animais selvagens e passam a picar os seres humanos, você tem a transmissão dessa doença entre os seres humanos. Mas por conta do quê? Dessa invasão de território, desse desmatamento, né? E invasão daquele território. E quais são os sintomas aí? Você tem úlceras cutâneas com bordas altas, ou seja, feridas mesmo, né? Com fundo assim meio granuloso, então você tem aquela textura característica da ferida, atingindo aí a mucosa, nariz, boca e garganta. Quais são os tratamentos para essa doença? E a prevenção? Tratamento antiparasitário. Prevenção, combater o agente transmissor, que são os mosquitos, e também evitar o desmatamento, ou seja, evitar adentrar em áreas selvagens de mata fechada para poder construir, porque senão você vai estar tirando o habitat daqueles animais selvagens, mas os mosquitos vão continuar ali. Porque a única coisa que eles precisam para sobreviver é sangue. E sangue você também tem. Então eles vão continuar ali tranquilamente transmitindo aquela doença entre os seres humanos. Então você também tem essa doença muito presente em cães, tá? Cachorros de rua. Então geralmente em locais onde você tem uma população de cães na rua muito grande, você tem um aparecimento dessa doença. Porque o parasita, né, esse protozoário, ele também consegue ter como hospedeiro aquele cão. Então ele consegue se multiplicar lá dentro. E aí, toda vez que o mosquito for lá e sugar o sangue daquele cão, ele vai pegar um pouquinho daquele protozoário. Quando ele picar, seja uma pessoa ou seja um outro cão, ele vai estar contaminando aquele outro ser vivo. Aqui a gente tem essas feridas que eu falei, ulcerosas. Então você tem uma ali na perna, você tem outra aqui no céu da boca. Causa umas feridas tão muito feias mesmo. Eu tentei pegar algumas mais leves, mas se vocês procurarem na internet vão ver que o negócio fica bem pior. E aqui a gente tem uma imagem desse protozoários, que é a Leishmania brasiliensis. E aí você tem o aparecimento dessa outra leishmaniose, que é causada por um protozoário também do gênero Leishmania, porém a espécie é diferente. Esse aqui é o Leishmania chagas. E a mesma coisa, ele é causado através da picada do mosquito palha contaminado com o protozoário. Sintomas aí: febre, anemia, inchaço abdominal e pode levar o indivíduo à morte, porque nesse caso aqui, ó, as feridas vão estar dentro dos órgãos, vão estar nos órgãos. Por isso que ela é uma leishmaniose visceral. Ela ataca as vísceras, que são aqueles órgãos da região abdominal. Por isso que causa esse inchaço. Você tem tratamento e a prevenção com o quê? Tratamento com antiparasitário.
parasitários, obviamente, e tratamentos específicos, tá? Você vai tratar ali a lesão que o cara sofreu especificamente. E quais são as prevenções aí, as medidas profiláticas? Combate ao vetor, combate ao agente transmissor, que é o mosquito, né? E combate ao desmatamento também. E aqui a gente tem o ciclo da leishmaniose. Então, como é que acontece o ciclo dessa doença? Então, você tem lá os animais com o parasita, seja ele um cão, que é o principal. Você tem alguns outros mamíferos, aquele mosquito vai lá, pica ele em busca de sangue. Tá? Quando ele suga o sangue, ele também suga o protozoário. Mas esse mosquito não vai sentir nada. Aquele protozoário vai ficar dentro do mosquito, dentro do tubo digestivo dele, se multiplicando. Quando aquele mosquito for picar outra pessoa ou outro animal, ele vai transportar para aquela pessoa o parasita. Né? Então ele vai estar fazendo essa distribuição da doença, digamos assim. A gente tem o inchaço do fígado e do baço, tá? Ali a gente tem a entrada do protozoário nas células, e aqui embaixo a gente tem ali a marca em alguns animais, ali no caso do cachorro, daquelas feridas ali em volta do olho, mas ela pode acontecer também acometer alguns órgãos internos, principalmente órgãos do abdômen. Falando dos seres humanos ainda, esse parasita ele vai ficar principalmente nas células de imune, nos macrófagos. Então, ele também pode estar presente aí em órgãos do sistema imune, em órgãos linfóides, como fígado, baço, linfonodos, medula óssea. Por isso que ali na imagem você tem um inchaço desse fígado e desse baço, porque você está tendo esses órgãos acometidos por aquele protozoário. Aqui temos a giardíase, tá? Que é uma doença bem mais tranquila comparada às outras. Ela é causada pelo protozoário Giardia lamblia ou Giardia intestinalis. Hoje em dia você usa o nome de Giardia intestinalis, porém, no passado, se você pegar alguns livros, você vai ver que tem lá falando de Giardia lamblia. Como é que é a transmissão dela? Através de água ou alimentos contaminados ou não higienizados corretamente. Por isso que é importante você higienizar, mesmo que você comprou a fruta fresca lá no sacolão, é bom você fazer a higiene dele. Sintomas: perda de peso, diarreia, gases, má absorção de nutrientes, porque você está tendo seu intestino irritado pela doença, tá? Podendo os pacientes serem assintomáticos ou sintomáticos. Às vezes o cara vai passar pela doença e nem vai perceber que pegou. E uma característica também é fezes amareladas, porque você tem um impedimento ali da absorção e da quebra de lipídios, e aqueles lipídios que são as gorduras vão sair junto lá das tuas fezes. Tratamento: antiparasitários generalistas. Como não é uma doença muito agressiva, você pode tratar ela com medicamentos mais fracos e você elimina ela tranquilamente. E quais são as medidas profiláticas que a gente tem que ter em relação a essa doença? Melhora da higiene pessoal, lavar a mão, principalmente na época da Covid-19, mas a gente tem que fazer isso também para evitar outras doenças, nesse caso aqui as giardias. Então lavar as mãos, principalmente depois de ir ao banheiro, higienizar os alimentos, tomar água somente filtrada ou de boa procedência. Claro que nem todos vão ter essas condições, tá? A gente está falando aqui no nosso caso. Tem pessoas que só têm acesso a um tipo de água e é aquele que elas vão beber. Mas se você puder, se você tiver como consumir somente água filtrada, prefira. Tá? E dar destino correto às fezes, ou seja, você tem um sistema de esgoto conforme pede lá as leis de saneamento básico, para você não estar contaminando outras pessoas. Às vezes você tem um surto de giardias em cidades pequenas, por quê? Basicamente a água é de poço. Tá? E o sistema de esgoto também não é lá essas coisas. Então aquele esgoto, aquelas fezes, elas infiltram pelo solo e com o passar do tempo chega uma hora que ela consegue entrar em contato com a água daquele poço. E aí a pessoa pega a água daquele poço, usa para tomar banho, usa para beber, usa para cozinhar. Chega um momento que ela tem contato com esse protozoário e ela se infecta tendo essa doença. Então, no nosso caso, a gente tem como ter esse acesso a um saneamento básico melhor, mas tem outros lugares que não. Então, como que é o ciclo dela? Ela ocorre quando, no nosso caso, nos seres humanos, então o que acontece? A pessoa ingere aquele cisto. Ela se contaminou através da água ou do alimento contaminado. Dentro do nosso corpo, o que vai acontecer? Aquele cisto ele vai se tornar formativa, que a gente chama de trofozoitos, que já é a giardia como a gente conhece ela. E aí ela vai se multiplicando, vai fazendo bipartição dentro do seu corpo, tarará, tarará. Conforme ela for passando pelo seu sistema digestório, ela vai formar de novo, ela forma como se fosse uma camada de proteção, que vai ser o seu cisto futuramente. E aí quando você expele nas fezes, você expele tanto os cistos,
que sofreram esse encapsulamento, quanto os trofozoítos. Mas apenas os cistos conseguem sobreviver fora do hospedeiro. E é ele que vai contaminar a água ou o alimento futuramente. Então a gente tem aí sendo expelido nas fezes duas fases, uma ativa e a outra inativa. A única que vai conseguir sobreviver fora do corpo, ou seja, fora do hospedeiro, é a forma inativa. Então ela que vai contaminar os alimentos e a água. Tá? A outra forma, que é a forma ativa, que a gente chama de trofozoito, ela vai estar apenas dentro do nosso corpo para fazer multiplicação por bipartição. Então você vai ter uma giardia dando origem a duas, essas duas a quatro, e por aí vai. Aqui a gente tem uma imagem, as crianças brincando, criança não tem muita noção das coisas, ela só quer se divertir, tomando banho ali, do lado passando um esgoto, essa água provavelmente, essa água de procedência aí não muito saudável para essas crianças, e elas podem estar se contaminando aí não só com a giardíase, mas com várias outras doenças de origem até mesmo bacteriana. E por último a gente tem a tricomoníase, né, que é causada aí pelo protozoário Trichomonas vaginalis, e aí a gente tem uma particularidade. A gente tem também o protozoário chamado Trichomonas hominis, que vive dentro do nosso corpo sem causar doença nenhuma. Então você tem o mesmo gênero, tá, de protozoário, um causador de doença, que é a vaginalis, e o outro que vive com a gente tranquilamente, que é o hominis, sem causar doença nenhuma. E como é que é a transmissão? Já que é uma IST, você tem a transmissão dela por relação sexual sem preservativo. Então nas mulheres ela causa um prurido intenso, né, que é uma espécie de pus, né, manchas vermelhas, cervicite, ou seja, inflamação do cérvix, daquela região mais interna do canal vaginal, corrimento e dor ao urinar. Então ela dá uma lesãozinha ali também na uretra. Já no caso dos homens é bem mais tranquilo, geralmente ela é assintomática, mas pode causar uretrite, corrimento, ardência ao urinar e inflamação da próstata. Aí já é uma coisa mais grave. Mas geralmente nos homens ela é mais branda. Por quê? Porque nas mulheres a parte interna delas ela é mais úmida, ela é mais quente, digamos assim, ela dá suporte para aquele protozoário conseguir se reproduzir, sobreviver naquela região. Tá? E o tratamento, metronidazol ou tinidazol, que pode ser usado em forma de gel ou pomada, que vai tratar esse tipo de infecção. E aí, como medidas profiláticas, a gente tem o quê? Primeiro, higiene pessoal, tá? Nas partes íntimas, relação sexual com preservativo, e uma dica muito importante, não emprestem roupas íntimas, tá? Não emprestem, porque os protozoários a gente consegue sobreviver um tempo fora do hospedeiro, tá? E se aquela pessoa tiver com corrimento e ela não higienizou muito bem aquela roupa e você usar, você vai pegar. Então, meninas, não compartilhem roupas íntimas. Eu sei que às vezes acontece, a gente está na casa de praia, estou com minha amiga, ela vai me prestar um biquíni. Tem que prestar muita atenção para você não se contaminar e pegar uma doença de causa fúngica ou até mesmo de causa protozoária, como é o caso da tricomoníase. E aqui a gente tem imagens ali, tanto do protozoário, Trichomonas vaginalis, quanto do canal vaginal ali totalmente contaminado e daquele corrimento, daquela secreção que sai proveniente da contaminação com esse protozoário. Então aqui a gente tem outro exemplo, no caso dos homens ali eu coloquei que ele pode inflamar ali a uretra, por isso que causa aquela ardência. Mais ali em cima a gente tem a próstata, a gente tem a bexiga. Então ele entra por aquela abertura, mas ele pode seguir subindo. Se você não tratar, se você tiver com a imunidade baixa, o seu corpo não vai lutar contra ele e ele vai continuar te contaminando. E aqui a gente tem o canal vaginal com esse corrimento, ou seja, com a infecção. Corrimento é uma coisa normal? Tá? A maioria das mulheres tem corrimento. Corrimento normal, ele é tranquilo, ele acontece. O problema é quando ele tem um odor forte, grande quantidade, secreção purulenta, aí é o problema. Um certo nível de corrimento ali é uma coisa normal, natural das mulheres. Mas tem que tomar cuidado quando isso deixa de ser normal, porque você pode estar com algum tipo de doença ali no seu aparelho sexual. Esse protozoário da tricomoníase, ele também facilita, tá, a infecção pelo HIV. Né? Então ele mesmo não é tão perigoso, mas o que ele pode causar que é o problema. Você pode ter essa doença evoluindo de tal forma que ela pode causar aí câncer cervical, ou seja, quando eu falei para vocês lá atrás, da cervicite, o que é isso? É a inflamação da cervix. Quando você tem essa inflamação durante muito tempo sem tratar, causando lesões, você pode ter um câncer
daquela região. Tá? E também pode levar à esterilidade, por conta do agravamento dessa contaminação por conta da Trichomonas vaginalis, causadora da tricomoníase. Higiene das partes íntimas e preservativo sempre que for fazer relações sexuais, para você evitar diversas doenças aí, de origem viral, que a gente já viu, bacteriana, e agora a gente está ouvindo a origem de protozoários. Então, galera, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula, e logo teremos nosso encontro lá no Zoom para a gente poder tirar todas as dúvidas. Valeu!